Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Aqui estou eu, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre e à Virgem Santíssima por mais esta rica e feliz oportunidade para falarmos aqui da Bíblia, o grandioso livro, ou seja, um conjunto de livros. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canónicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Concílio Ecuménico Vaticano II, Constituição sobre a Revelação Divina, Dei Verbum. Estamos acostumados a falar da Bíblia como o livro sagrado, a Escritura, da Sagrada Escritura, mas a Bíblia não é um livro, é, afinal, uma biblioteca, um conjunto de 73 livros de tamanhos diferentes, de épocas e autores e estilos diferentes. O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como alguns gostam de dizer hoje, para não ferir a suscetibilidade dos crentes do judaísmo, contém 46 livros. O Novo Testamento contém 27 livros. No total, portanto, são 73 livros, desde o Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até ao Apocalipse, que é o último. Desta forma, temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém livros escritos antes de Cristo, livros que narram a história do povo da Bíblia. O povo hebreu contém a primeira etapa, ou seja, a primeira aliança feita por Deus com Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes. O Novo Testamento contém os Evangelhos, os livros que narram a vida de Cristo, os Atos dos Apóstolos e várias cartas que narram a história das comunidades cristãs, o povo da Nova Aliança, selado com o sangue de Cristo, e termina com o Apocalipse. Cada livro da Bíblia está hoje dividido em capítulos numerados. Esta divisão foi feita inclusivamente por Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, professor da Universidade de Paris, já há uns dias, em 1214. Só 337 anos mais tarde, em 1551, é que Roberto Estienne, que foi redator e editor em Paris, fez a experiência de dividir o texto do Novo Testamento em língua grega em versículos. Pouco tempo depois, em 1565, Teodoro de Beza dividiu toda a Bíblia em versículos. Daqui se depreende que os autores dos livros não escreveram em capítulos, nem fizeram a divisão em versículos. Hoje, porém, esta divisão é sumamente importante e prática para, com brevidade, encontrar um texto ou citá-lo. Que embaraçoso seria citar um texto de qualquer livro da Bíblia se estes não estivessem divididos em capítulos e versículos. Numa citação bíblica, o primeiro número corresponde ao capítulo e o segundo, depois da vírgula, é o versículo. Assim, quando se escreve Jó 3.3,25, significa o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 25. Mas se escrevêssemos Jó 3, 20-25, significava capítulo 3, do versículo 20 até ao 25. Também é bom saber que os livros não foram escritos pela ordem em que se encontra,
aparecem na Bíblia. Só muito mais tarde, por razões históricas, linguísticas, etc., se convencionou colocá-los por esta ordem. Sabemos, por exemplo, que o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta aos Tessalonicenses, embora não seja o primeiro a aparecer no conjunto dos livros do Novo Testamento. Maior adaptação teve de ser feita no conjunto dos livros do Antigo Testamento, pois as épocas em que foram escritos não correspondem ao lugar que hoje tem na Bíblia, ou seja, o livro de Gênesis, por exemplo, não foi o primeiro a ser escrito, nem os Salmos foram todos escritos na mesma altura e pelo mesmo autor. Alguns livros que se atribuem a um autor foram escritos por mais que um, assim como alguns livros que parecem dever incluir-se numa categoria, por exemplo, livros históricos, acabam por pertencer a uma categoria diferente. É o caso do livro de Jó, que apresenta ser a história de uma pessoa, mas deve ser incluída nos livros sapienciais, ou seja, livros dos quais o autor quer que tiremos sabedorias e lições. Como vemos, pegar na biblioteca, que é a Bíblia, não é nada fácil, pois os 73 livros que foram um conjunto maravilhoso, que formam um conjunto maravilhoso, são de estilos, épocas, autores distintos. Precisamos, por isso, de estudar mais a Bíblia e aprender sobre ela, pois é o nosso livro, o livro do nosso Deus. Porque a Bíblia é um livro acidentado. É preciso que os fiéis tenham acesso à Sagrada Escritura. Por esta razão, a Igreja, logo desde os seus começos, fez sua aquela tradução grega, antiquíssima, do Antigo Testamento, chamada dos 70, e sempre tem em grande apreço as outras traduções, quer orientais, quer latinas, sobretudo a chamada Vulgata, que é do Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição sobre a Revelação Divina, Dei Verbum. A Bíblia foi escrita em diversas línguas. O Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, foi escrito em língua hebraica, com exceção do livro da sabedoria, escrito em grego. O Novo Testamento foi escrito em aramaico e grego, para uma maior unidade e facilidade de leitura e de consulta. São Jerônimo fez a primeira tradução da Bíblia para latim, tradução essa que se chama Vulgata. Foi o Papa São Damaso quem lhe encomendou esta laboriosa e preciosa tradução, feita por volta do ano 400. Entretanto, já havia uma tradução do Antigo Testamento para grego, chamada a tradução dos 70, muito usada no tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, e até à tradução de São Jerônimo. Então, pensemos em algo importante antes da imprensa existir. A Bíblia apresentava-se em rolos de papiro ou de pergaminho, feito de couro de animais, e havia uma laboriosa função que era copiar a Bíblia ou parte dela para uso, quer nas sinagogas,
quer depois nas comunidades cristãs. Antes, porém, de começar a ser escrita e copiada, o que sucedeu durante o reinado de Salomão, por volta do ano 950 antes de Cristo, havia a tradição oral em que as passagens bíblicas eram contadas de pessoa a pessoa ou de grupo a grupo, sobretudo à volta dos mestres da lei e no seio das famílias. Também é curioso saber que o Antigo Testamento, que começou a ser escrito, como vimos, por volta do ano 950 a.C., foi terminado cerca do ano 50 a.C., ou seja, levou cerca de 900 anos de escrita do Antigo Testamento. O Novo Testamento terá ficado completo por escrito no final do século I, ou seja, cerca de 100 anos depois de Cristo. Para percebermos melhor o sentido da tradição oral de pais a filhos, podemos ler com proveito os seguintes textos. Salmo 44, versículo 2, que diz assim: Ó Deus, com os nossos ouvidos ouvimos, os nossos pais nos contaram os prodígios que fizestes em seus dias nos tempos passados. Ou então o Salmo 78, versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos e os nossos antepassados nos transmitiram, não o ocultaremos aos nossos descendentes. Tudo contaremos às gerações vindouras, às glórias do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que ele fez. Podemos ainda ver esta mesma tradição oral no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2. E para que tu possas narrar aos ouvidos do teu filho e do teu filho, era assim que os fatos eram contados de geração em geração. O modo como João Evangelista termina o seu Evangelho já nos dá uma perspectiva bem diferente. Vejamos o seguinte: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. Em Jó, capítulo 22, 25, o mesmo se diga de São Lucas, quando inicia os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, no meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei as obras e os ensinamentos de Jesus. Logo, estamos perante uma tradição escrita, e o mesmo sucede nas cartas em que, por exemplo, o próprio São Paulo afirma que foi ele que assinou a carta para lhe dar a credibilidade do texto autêntico, e o Apocalipse que começa por dizer que é o anjo enviado pelo Senhor ao seu servo João, que o inspira. Continua no versículo seguinte: feliz o que lê e os que escutam a mensagem desta profecia e a põem em prática o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais uma vez, aqui temos o sentido da tradição escrita, porque a Bíblia é palavra inspiradora. Tu permanece firme naquilo que aprendestes e aceitastes como certo. Tu sabes de quem o aprendestes. Desde a tua infância conheces as sagradas letras
Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda a sua obra. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. É o modo como São Paulo, na carta a Timóteo, se expressa para nos dizer a fé da Igreja acerca das palavras de Deus. Foi o Senhor, através da ação do seu Espírito, que inspirou os autores sagrados a escreverem a palavra divina. São Pedro, na sua segunda carta, primeiro capítulo, versículo 21, afirma a mesma doutrina que, para a Igreja, tem sido sempre dogma de fé. Mas sabeis, antes de mais, que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens, inspirados pelos Espíritos, foi inspirados pelo Espírito Santo, é que os homens santos falaram em nome de Deus. Em Atos, capítulo 1, versículo 16, encontramos com clareza que as comunidades cristãs primitivas e outros e autores dos textos tinham consciência destas inspirações. Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo anunciou pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia dos que prenderam Jesus. E mais adiante, no mesmo livro, se afirma: tu dissestes pelo Espírito Santo e pela boca do nosso pai Davi. Estas palavras dão a certeza de que toda a tradição eclesial acreditava que a Bíblia é a palavra divinamente inspirada. Vários concílios, com a sua doutrina e assistidos pelo mesmo Espírito, afirmaram de muitos modos e em muitos textos esta mesma verdade. O último concílio ecuménico do Vaticano II afirma o seguinte: na Constituição dogmática acerca da palavra de Deus, Dei Verbum, as coisas reveladas por Deus que se encontram escritas na Sagrada Escritura foram consignadas por inspiração do Espírito Santo. E mais adiante, o mesmo texto afirma: porque escritos por inspiração do Espírito Santo têm Deus como autor, e como tais foram confiados à Igreja. Todavia, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse das suas faculdades e capacidades para que, agindo Deus neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, tudo aquilo e só aquilo que ele queria. Os livros sagrados são, pois, a ação de Deus que inspira, suscita, dirige a atividade dos autores sagrados. Pode-se ler na introdução geral da Bíblia dos Capuchinhos o seguinte: esta ação divina estende-se a todas as faculdades e atos do homem que concorreram para a produção dos livros santos e abrange todas as partes dos livros e todos os géneros literários que neles se encontram. No entanto, longe de tomar o agiógrafo, o autor humano, passivo, tal ação
favorece a sua livre espontaneidade, porque o homem é tanto mais livre e ativo quanto mais o Espírito Santo o acompanha. Deus, quando atua no homem, fala sempre com suma delicadeza, respeitando a sua liberdade e a sua maneira de ser, mas valorizando-as e potencializando-as. A Bíblia não é, pois, fruto de um ditado mecânico, mas uma obra em que Deus e o homem intervêm. Deus com as suas perfeições infinitas e o homem com as suas faculdades e conforme a sua capacidade. Por isso, os dois são verdadeiros autores dos livros sagrados. Com base na doutrina do Concílio Vaticano II, pode dizer-se que tudo quanto os autores sagrados afirmam deve ser tido como afirmamento pelo Espírito Santo e, por isso mesmo, se deve aceitar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, causa da nossa salvação. Quis que fosse consignada nas Sagradas Letras, Dei Verbum. Uma palavra inspirada por Deus é, por sua natureza, verdadeira, pois o Espírito, que é a verdade suprema, não se engana nem nos engana, e esta verdade encontra-se no conjunto da Escritura, em toda a Bíblia e não só num livro ou num texto ou versículo isolado. A verdade resulta da totalidade dos textos inspirados. A riqueza do Antigo Testamento é uma riqueza, porque a economia da salvação, de antemão anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, não é? Encontra-se nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Por isso, estes livros divinamente inspirados conservam um valor perene. Tudo quanto está escrito para nossa instrução está escrito para que, por meio da paciência e da consolação que nos vem da Escritura, tenhamos esperança. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, Concílio Ecumênico Vaticano II, Constituição sobre a Revelação Divina. Sem nos queremos perder com muitos e complicados raciocínios, citações ou discussões, vamos tentar, de um modo muito resumido, falar do Antigo Testamento. Antes de mais, é bom dizer que é a parte mais longa da Bíblia, que foi escrito ao longo de cerca que, como eu já disse, de 900 anos, e é constituído por 46 livros, que os livros não foram escritos pela ordem que hoje temos nas nossas Bíblias. Esta é uma ordem lógica e não histórica, que alguns livros demoraram séculos a escreverem e, portanto, foram escritos por vários autores em diversas épocas e com estilos diferentes, embora se atribuam a um só, o autor principal ou aquele a quem a tradição judaica o atribuiu. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento estão agrupados no Pentateuco, que é a palavra de origem grega que significa 5, penta, rolos, teucos, ou livros. Contém a lei da primeira aliança, por isso os judeus chamavam-lhe a Torá, lei. Os 5 livros do Pentateuco são: primeiro, o livro do Gênesis,
que significa as origens, e conta as origens não só do mundo, mas também de um povo eleito através da ação dos patriarcas Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes, Isaac, Jacó, consolidada a consciência que o povo tem de Deus e da sua fidelidade divina. Segundo, o livro de Êxodo, ou seja, saída, que narra e reflete sobre a saída do povo hebreu do Egito, conduzido por Moisés e Arão, e a estadia deste povo no deserto, a caminho da terra prometida pelo Senhor, a terra de Canaã, onde viria a construir-se o reino de Judá, Israel. Terceiro, o livro do Levítico, que vem da palavra levita e traz as reflexões e as leis referentes ao culto, aos servidores do culto, os levitas e as obrigações dos sacerdotes do Senhor, que em nome do povo ofereciam sacrifícios. Quarto, o livro dos números, que faz a contagem, uma espécie de recenseamento do povo, e daí o nome. Quinto, finalmente, o livro Deuteronômio, uma espécie de segunda lei e a sua proclamação, com convites à fidelidade ao Senhor e à lei, com apelos à penitência e à conversão. Depois do Pentateuco, apareceram realmente os 16 livros históricos que narram a história do povo eleito, o povo da Bíblia, a sua vida, os nomes principais, sem deixar de falar dos seus heróis, da sua fé, daqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Neste conjunto de livros históricos, como é de perceber, nem tudo é cronologicamente citado, feito de uma assentada. Cada livro é algo precioso, que teve redação difícil, às vezes muito demorada. Começa pelo livro de Josué, que se seguiu a Moisés, e por isso apresenta a entrada dos hebreus na terra prometida, Canaã. Vem depois o livro dos Juízes, com a sua história, narrativas, lembrando as dificuldades, as vicissitudes na posse da terra de Canaã, em que as diversas tribos tiveram o seu lugar e os seus êxitos e fracassos. A seguir, o livro de Ruth, que é uma história romanceada da época dos juízes contra a xenofobia dessa época. Seguem-se o primeiro e segundo livros de Samuel, o primeiro e segundo livros dos reis, em que se olha para trás e, de algum modo, ao relatar-se a história, se faz um exame da história nacional após o desastre do final da monarquia. Seguem-se o primeiro e o segundo livro das Crônicas, que retomam a história do povo, relembram episódios importantes, falam das diversas genealogias. Depois, os livros de pessoas concretas, ou seja, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther. Finalmente termina a série de livros históricos com o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, que falam das lutas dos judeus para conseguirem libertar-se das forças opressoras dos seleucidas, monarcas herdeiros da parte do Império de Alexandre Magno, que incluía a Palestina. Assim termina o grande conjunto dos livros históricos. O Antigo Testamento é uma sabedoria e profecia, porque os livros, inclusivamente,
do Antigo Testamento, segundo a condição do género humano antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem e o modo com que Deus justo e misericordioso trata os homens. Apesar de muitos leitores ou ouvintes continuarem a não gostar de ler o Antigo Testamento, sobretudo no que diz respeito aos livros sapienciais e proféticos, traz uma riqueza grande e uma linguagem mais próxima da nossa, mais acessível e mais apetecível de ler e meditar. São 7 os livros sapienciais ou de sabedoria que nos encantam com as suas expressões de sabedoria, poesia, reflexões sobre a vida, o amor, a morte, etc. Incluem também um belo conjunto de cantos, orações, hinos, provérbios, tirados da experiência da vida. Contêm muitos ensinamentos para a mesma vida, quer humana, quer religiosa, quer espiritual. Os livros sapienciais têm diversas formas de abordar a sabedoria, terminando às vezes por fazer dela uma personagem, ou seja, torna-se alguém que ensina, que convida à sua mesa, que ameaça quem rejeita, e por aí vai. O primeiro livro sapiencial é o de Job, durante muito tempo considerado um livro histórico. Neste livro trata-se de questões ainda hoje importantes e problemáticas, como a vida, a saúde, a doença, as provações, a humilhação vinda dos inimigos, a confiança absoluta em Deus. Vem depois, em segundo lugar, o livro dos Salmos, os quais não foram todos compostos pela mesma pessoa e na mesma época. Trata-se de um conjunto de 150 salmos com temas e origens diferentes, mas sempre poemas para serem recitados ou cantados. A unidade dos salmos é a atitude de oração que em todos encontramos. Segue-se em terceiro lugar o livro dos Provérbios, que parece ser o primeiro e mais representativo documento sapiencial de Israel e que é atribuído a Salomão. É uma coleção de origem e datas diferentes, de provérbios que contém um riquíssimo ensinamento. Depois vem em quarto lugar o livro dos Eclesiastes, ou de Coelete, pois começa com a expressão palavra de Coelete, filho de David, numa referência a Salomão, símbolo da sabedoria na Bíblia, embora, segundo os estudiosos, esta atribuição do Eclesiastes a Salomão se deve considerar uma ficção literária. Trata-se de alguém que tem a missão de pregar ou presidir a assembleia de culto. Daí os enigmas, os paradoxos, dramas, repetições, mistérios, lampejos de felicidade e por aí vai. Em quinto lugar, aparece-nos o livro dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. Também este é atribuído a Salomão, embora seja de facto de um autor desconhecido. Trata-se de um cântico nupcial que celebra o amor humano, mas que desde muito cedo se aplicou às relações de Deus com Israel e, mais tarde, à relação entre Cristo e a Igreja, sua esposa. Segue-se, em sexto lugar, o livro da sabedoria. Além de tecer um rasgado elogio à sabedoria,
fala dela na história de Israel, faz a ligação entre ela e o destino do homem. Não falta neste livro a sabedoria de querer converter ao Deus verdadeiro aos pagãos. Finalmente, o 7º livro sapiencial, que é o livro de Ben Sira, que retoma muitos ensinamentos da sabedoria, mas vai mais longe, ao considerar Deus como Pai, não só de Israel, mas de cada pessoa. Os livros proféticos, em número de 18, começam pelo profeta Isaías, cujo texto é dividido em 3, por ter sido composto por 3 escritores diferentes, e continuam pelos outros profetas, do modo seguinte: Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oseias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É costume dividi-los em profecias. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, devido à extensão e importância dos textos, e profetas menores. Os restantes, alguns dos profetas, são bem conhecidos, mesmo pela sua vida e modo de ser e agir, pela sua história. De outros, pouco se sabe, como no caso de Jonas, do qual só se sabe o que o próprio livro diz. Daí a grande diversidade de valor e de mensagens, de riqueza e de conteúdos dos diversos livros proféticos. De um modo ou de outro, o profeta é sempre o porta-voz que transmite uma mensagem em nome de outro, o vidente do olhar penetrante que é capaz de intuir e captar as mensagens de Deus, as grandes e profundas verdades que lhe são reveladas e que transmite em nome do Senhor. Pois é. E depois temos, com certeza, o Novo Testamento, não é? O Novo Testamento, que é já a seguir a Jesus, não é? Então, vou deixar para outra altura, para fazer a continuação do Novo Testamento, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso nos conceda a paz, o equilíbrio e a harmonia. Meus amigos, minhas amigas, esta foi a parte para falar sobre a Bíblia. Graças a Deus. Desejando a todos um lindo e abençoado dia. Graças a Deus.